Eterno Deus, estamos aqui juntos outra vez, nesta casa que sempre nos reunimos na manhã do primeiro dia da semana. Nossos corações sempre têm um espaço para que mais uma porção da Tua bendita palavra possa encontrar um lugar para continuar guiando os nossos passos ainda mais seguros neste caminho do alto. Pedimos que abra-nos o entendimento para vermos a hora em que estamos vivendo. Somente os filhos do Senhor e filhas estão na terra responsáveis por reconhecer o dia e a hora, e estamos vivendo para a sua segunda vinda. Ajuda-nos aqui, concedendo-nos a sua graça, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. A Escritura diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Podeis assentar. São João 11, começando com o versículo 4. Quero também colocar aqui estas palavras expressadas pelo profeta na mensagem que foste ver, parágrafo 7. Uma pessoa que tenha feito algo errado e esteja disposta a acertar, a verdadeira atitude cristã é perdoar essa pessoa. Uma pessoa que tenha feito algo errado e esteja disposta a acertar, a verdadeira atitude cristã é perdoar essa pessoa. Estas palavras nos chamam a atenção para pensarmos em torno disso um pouquinho. Sabemos que temos exemplos na Bíblia suficiente para entender por que este ensino é dado por meio destes exemplos. Sempre foram pessoas que também foram perdoadas. Agora, se nós fizéssemos esta pergunta: pode existir alguma pessoa aqui ou em qualquer lugar que não tenha sido perdoada? Pode ser que talvez você não tenha tido nenhum atrito ou não recorda de que agravou alguém. Talvez seja quase impossível. Ser humano é por ser humano que cometem falhas. Então, vamos admitir que todos nós temos sido perdoados, já que somos parte de um povo chamado gentio e que nem mesmo tinha direito em Deus no mundo. E ele falou a este povo porque houve um clamor, e ele respondeu que ele seria Deus deste povo e que este povo seria chamado filhos de Deus, filhos dele.
Então já imaginou nossa condição de gentios? Não tínhamos nem direito em Deus. E agora fomos aceitos, porque houve um clamor desde antes da fundação do mundo lá. E nós viemos ao mundo sem direito e nos foi dado. Então até aqui já deixou claro, todos nós dependemos de ser perdoados. Mas se tratando diretamente assim, Mombrana citou um exemplo de Paulo, o apóstolo. Ele disse que Paulo tinha sido um cristão por tanto tempo que ele sabia o que era perdoar, o que significava perdoar alguém. Paulo tinha isso por experiência própria e direta. Ele tinha sido perdoado, ele tinha essa certeza, ele próprio. E eu acho que cada cristão que realmente foi perdoado sabe ser grato pelo perdão. Sabe ser grato pelo perdão. Agora, pensando neste exemplo, guardando isto aqui nestas poucas palavras expressadas pelo profeta em torno de Paulo, eu quero tomar aqui, ler assim uns parágrafos aqui que faz parte da introdução desta mensagem. Uma coisa que me chamou a atenção em relação às pessoas que morrem como cristãos e quando está prestes a morrer uma cristã, um cristão. O profeta citou aqui uns acontecimentos que você às vezes fica assim, meu Deus, parece que de um modo geral a gente tem uma ideia de que mesmo cristão, uma cristã que dorme no Senhor, está tão distante, né? Passou para o outro lado, e dá a impressão que esse outro lado é longe da gente, que está, vamos dizer, desse lado de cá. E você vai ver ele explicar essas coisas aqui, suas palavras. Ele disse: faz pouco, esta manhã, melhor dizendo, eu fui chamado para visitar uma velha amiga. Eu tive dificuldade para encontrá-la. Muitos de vocês se lembram da senhora Morris, no centro da cidade. O irmão Rudel visitou lá recentemente. E ela está inconsciente há vários dias. E ela tem chamado o tempo todo. Chamado o irmão Bill, irmão Brando. E quando cheguei lá, ela estava chamando meu nome quando entrei. E ela estava dizendo assim: Bill é um bom rapaz. E disse: ele passou por dificuldade. E disse: eu queria vê-lo antes de ir. Ela estava de cá e indo para lá. Eu queria ver ele antes de ir. Então ela esperou 1 minuto e disse assim: você já ouviu? Eu quero ver Bill. Em poucos minutos ela conversou com seu marido, que partiu
40, 50 anos atrás. Estava falando com ele lá, você viu ele, o Belo? Este tinha partido, era seu marido há 50 anos atrás. Conversou com ele e começou a conversar com seus entes queridos. Você sabe o que isso significa? Que está bem perto do portão. Essa pessoa, nessa condição, falando com alguém de lá, o irmão Branham diz, ele está bem perto do portão de entrada para lá. E ele faz essa pergunta, e não é estranho? Mesmo essa mulher aqui era totalmente cega da visão natural dela, cega, e falou, e viu o marido, cega, ela está num mundo de trevas, e estava conversando com essas pessoas. Ela tem 90 anos, exatamente aos 90, cerca de 89, algo assim. E agora, no entanto, seus olhos estão tão perto do outro lado que ela pode ver os objetos do outro lado e não pode vê-los deste lado. Você já pensou nisso? Observe um ente querido quando chega ao fim do caminho. Observe-os. Ele relata aqui acerca do velho irmão Bosworth, um velho associado meu. Eu corri para a Flórida para vê-lo, Meda e eu, cerca de 2 anos atrás, quando ele estava morrendo, quase 80 e tantos, 84, creio eu. Ele havia acabado de chegar da África comigo em um encontro. Ali estava este velho homem, piedoso, num cantinho. Eu entrei, aqueles pequenos e velhos braços se estenderam para mim, um velho veterano de cerca de 70 anos de pregação, e eu tomei nos braços assim, clamei, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e me sentei à beira da cama com ele, coloquei sua cabeça sobre o meu ombro, e ele estava como que me dando tapinhas, e ele disse, filho, não fale, vá para aqueles campos rápido, porque não temos muito tempo. Eu disse, o irmão percebe que está indo? O Branham fez essa pergunta a ele. O irmão percebe que está indo? Ele disse, sim, eu estou indo, muito em breve. Ele disse, quero lhe dizer uma coisa, irmão Branham, este é o momento mais feliz de toda a minha vida. Ora, ele disse, a qualquer momento eu estou esperando que ele entre pela porta para me levar, aquele a quem eu tenho amado todos estes anos. Nós o deixamos, a esposa e eu. Então, quando voltamos, cerca de 1 ou 2 horas antes de morrer, estava dormindo e acordou. Olhou no quarto e ele disse, papai, ergueu-se a sua força e apertou a mão do seu pai, da sua mãe, e ele disse, aqui está o meu irmão John, o irmão se converteu no meu encontro 50 anos atrás, aqui está tal
tal, e tal, e tal, e cumprimentou um punhado de novos convertidos ao evangelho que ele havia pregado, apertou as mãos de seus convertidos que haviam partido há anos e anos. Mombrana diz: o que acontece então, amigo? Acho que não compreendemos bem o que tudo isso é. Às vezes me pergunto, mesmo quando vimos a uma reunião para adorar, se não temos o tipo de impressão errada ao acharmos que vimos meramente para nos reunir. Isso é bom, tem seu propósito, ou para nos regozijar e usufruir, isso tem seu propósito, mas estamos em preparação, estamos nos preparando para algo. Pense nisso, nesse ponto. Ele quer traduzir para nós que o virmos à casa de Deus, para o culto, para os ensinos. Penso que ele está nos advertindo que nós estamos, nesses momentos, tomando conhecimento de coisas desse tipo, para nos preparar, porque nós vamos encarar isso. Muitos, quem sabe, vai passar por esse tipo de experiência no momento de sua morte. Quantos outros já passaram? Você pode ser um ou outro aí, ter esse tipo de experiência. O que é que levou estes a encontrar com seus entes queridos, assim no momento da morte, mesmo esta cega lá, ver e conhecer com quem estava falando? O que é que levou eles a entrar nisso? Foi a vida que viveram tão perto do Senhor Jesus Cristo pelos ensinos, que naquela hora já iria continuar sua vida entre aqueles os quais, quando saímos desta dimensão, entramos naquela. Pensamos, isso está tão longe. E muitos tiveram a experiência de apertar a mão desses convertidos, pai, mãe, irmãos. E o profeta falou disso, levando-nos a pensar. Não há muito, nós não entendemos mesmo muito, mas já dá para a gente saber que temos uma classe de fé acima, com o entendimento da fé de Jesus, e o resto do mundo não tem. Mas você está no caminho de adquirir isso. Nós estamos assim, empenhados. Não é apenas sermos um crente só, um cristão assim como os demais. Não. É mais próximo, é mais real. Existe isso. Não estão tão longe de nós, é dimensão, muda de dimensão. Ora, agora você entende a quarta dimensão. O profeta disse: você pode ter contato com ela através da ciência. Eles estão tendo contato conosco aqui através da ciência, que produziu essa internet, o rádio, a televisão. Nós estamos em volta da Terra agora, quem está em sintonia com a nossa página, em diferentes lugares do mundo da Terra, e é nós mesmos que estamos lá, por meio desta quarta dimensão. Agora imagine-se, a quinta é o lugar para onde vai quem não recebeu, não aceitou a Jesus como Salvador. O cristão que o recebeu e viveu, vai para a sexta. E essa sexta está tão longe assim? Não. Na parábola do rico e Lázaro, para o rico, o Lázaro estava à distância de um braço. Ele chegou a pedir um copo d'água. Ele chegou a pedir: molha seu dedo então, pelo menos, e põe na minha língua. Que distância estava para o perdido?
E para o Lázaro estava muito longe, porque tinha até um abismo para Lázaro, tinha, e ele não enxergava o abismo. Ele enxergava o Lázaro tão perto que podia estender o braço, que ele alcançaria com o dedo a sua língua, mas era uma visão falsa. Para Lázaro estava certo. Não, eu não posso, tem um abismo, eu não posso passar para lá, e nem você pode passar para cá. Mas que distância era? Na imaginação certa do quadro, não era a distância de um braço, de esticar o dedo e encostar a ponta do dedo na língua do que estava em opressão. Então é assim que estamos para compreender, com a ajuda do mensageiro, com essa maneira assim: olha, a gente não entende muito, mas nós estamos assim e assim. Agora, vamos continuar aqui, voltando a essa escritura de São Mateus 11, começando com o versículo 4, onde lemos. Vamos tomar aqui mais alguma coisa que vai nos ajudar a compreender aquela característica rústica, né? Parece que até, de certo modo, havia razão nas pessoas nos dias de João Batista de sentir atraídas, mas ficassem meio de longe, talvez ao alcance de escutar aí a sua pregação, mas uma certa classe de pessoa talvez ficou assim: chegar perto desse homem esquisito, não é? Para a igreja ele estava ali como um fanático, era o que certamente a igreja do seu dia pensava. Aquele homem absolutamente estritamente um excêntrico religioso. Foram forçados pela curiosidade para chegar aí mais perto, para escutar o que ele estava falando, mas uma certa reserva. Sua característica era ruim. Se ele tivesse vivido hoje, o profeta disse, ele não teria sido considerado menos hoje do que foi então. Porque o mundo não muda. As pessoas vêm e novas gerações surgem, mas o espírito que governa o mundo é exatamente como era então. É o mesmo espírito que governa hoje, governou lá naqueles dias. E será enquanto houver o mundo. Espíritos não morrem. Mas aqueles que conheceram João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. Houve os que puderam ver ele e enxergar algo real naquele esquisito. Agora você observa bem o raciocínio do profeta, que eles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. Aí divide-se hoje. Como foi então? Você tem que observar que o mesmo mundo, o povo, a gente agora, também como naquela época, havia 3 classes diferentes. O mundo, a igreja e o crente real. Como tem hoje, a mesma coisa. O mundo, a igreja e o crente real e verdadeiro. O mundo está dividido entre essas 3 classes. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja, o membro morno, e então o crente real e verdadeiro. Existe, está em algum lugar. Talvez estejamos falando para pessoas que
têm sido tão decepcionadas nesse sentido, com classes de pessoas que para elas pareciam ser tão corretas, tão sinceras, e falharam, tiveram suas decepções. Mas olha, existe uma classe real no meio de tudo isso também, hoje, agora. E nós estamos aprendendo estas lições aqui. Algumas pessoas vão à igreja ou às igrejas para encontrar falhas naquela igreja. O profeta mesmo usou uma expressão simples em relação ao seu próprio trabalho, a ousadia que Deus lhe havia dado. Se você vem aqui para ver algo que está errado, você encontrará. O diabo te apontará, ele sabe onde tem alguma coisa, te apontará alguma coisa errada, não é conveniente. Ele sempre diz que é o acusador que apontaria isso. Então, algumas pessoas vão a igrejas para encontrar falhas naquela igreja. Algumas pessoas vão para ter posição social lá dentro, ou o que considerariam uma melhor classe. Eu vou fazer parte da melhor classe, ou um ajuntamento. Outros vão para encontrar paz, vão para encontrar paz, vão para encontrar Deus em algo real. Tem possibilidade disso? Tem. Você que crê corretamente, que tomou corretamente o caminho, que participa disso com sua alma, sabe que se qualquer das classes diferente da sua vier aqui, vai ter que te encontrar, porque você faz parte desse corpo genuíno, real e verdadeiro. Nós estamos aqui buscando nos identificar assim para essas outras classes. O profeta continua: esses são os que recebem o benefício da reunião. Vem por algo que deseja a sua alma, você a encontrará. A satisfação para a sua alma aflita, suas decepções, suas angústias. Você tem que encontrar esse lugar, porque se você está neste sofrimento, tem uma libertação em algum lugar. E é a sua libertação, é aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso convidamos sempre a estar diante destas verdades aqui. Aqui não se trata de ouvir o maior pregador, o melhor pregador, o maior movimento. Não, nós estamos aqui para ser essa classe de crente genuíno. Temos fraquezas, alguma coisa está nos rodeando, mas dentro de nós tem um poste de segurança. Temos um poste de segurança. Irmão Brana disse: eu sempre disse que o Evangelho produz 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente manufaturado e o crente genuíno. Jesus teve isso no seu tempo e se identificou numa das suas reuniões. Uma multidão inteira foi embora e deixou só os 12 com ele. Se fosse fazer um julgamento ali, qual é o juiz, o sábio, que iria apoiar Jesus? E uma multidão que naturalmente, como na primeira tinha em torno de umas 15 ou 20 mil pessoas, a segunda deve ter tido muito mais, porque todos voltaram e mais gente ainda, pelo pão que perece. Ele não deu um pão que perece, ele deu um pão para a vida eterna. Espalhou toda a multidão, até 70 dos que já pregavam o evangelho dele foram com essa multidão. Quem ousaria dizer que esse homem é digno de nós voltarmos e segui-lo? Falar um absurdo desse: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida, virou um vampiro, como pode? E ele não deu explicação. Mas quando se espalharam todos,
Ele teve a reunião com os 12, tomou um pão asmo e deu graça e disse: aqui é meu corpo. Ele tomou um vinho e deu graça e disse: aqui é meu sangue. Sendo que o sangue dele continuava circulando nas suas veias. E ele falou que quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem vida. E não deu explicação, e eles entenderam que era para comer mesmo sua carne e beber seu sangue. E ele mostrou que o pão é a sua carne, o vinho é o seu sangue. E faça isso, beba disso, coma isso, até que eu venha. E lá ele dará estes elementos, celebrará uma ceia para todos que fazem parte de seu corpo. Que diferença! Mas a multidão era grande, foi embora, ele foi muito mal educado. Mas quem aguentou ficar com o mal educado, teve a resposta para dar a Jesus quando ele disse: o que dizem os homens que eu sou? O crente genuíno estava lá, levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É assim. Então eu quero que você abra seu coração e vamos aqui passo a passo com isso. Então ele disse: esses são os que recebem o benefício da reunião. Eu sempre disse que o Evangelho produz 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente manufaturado e um crente. Sempre foi assim. Depende só para que você vai, a atitude que você tem a ouvir a este Evangelho. Vai depender da sua atitude. Você se enquadrará com uma dessas classes que está aqui entre nós também, até que Jesus venha. Você tem que vir aqui para pertencer corretamente a uma dessas, porque aqui a gente mostra o crente genuíno como que ele deve ser, e o que o fabricado também é, e o incrédulo também é. Agora você entra aqui e toma parte. Todos eles é batizado em nome do Senhor Jesus e tudo, e você também chega e batiza, e vamos lá. Vamos ver qual é a classe que vai ser a sua. Seus frutos vai mostrando, sua maneira vai mostrando. Se você vai melhorando essa aparência sua, você vem parecendo uma do mundo, mas tomou o caminho do arrependimento, desceu um sentimento das culpas de toda coisa errada, desejou limpar-se e entrou debaixo do sangue, então nós te olharemos daqui para frente. Vamos ver qual das classes você vai testificar que pertence. E ainda pregamos com tanta firmeza assim. Nós não fazemos leilões para conseguir membros, leilões. Hoje o Evangelho está assim, até mesmo com a mensagem, é um tipo de leilão. Vamos aqui, gente, aqui até o fim do mês eu quero batizar 30, 40, 50, já tem 5, vamos aí, até o final do programa, liga aqui, peça o seu batismo. Isso é leilão, você sabia? Leilão, fica parecendo esses leilões naturais aí. Quem dá mais? Quem que dá mais? Aqui, outro, esse aqui dá 10, outro, eu dou 20, é seu, não, eu dou 30, então é seu, não, eu dou 50. Quem é que vai ser? Já tem 29. Onde liga agora? Vamos para 30, vamos para 40. Leilão do Evangelho, nunca tinha visto, vim conhecer agora, já indo para os 70. Conheci esse leilão que está sendo feito. Meu Deus do céu, imagine em que situação estamos. Em que situação estamos? Gente,
Se já brincaram todas estas eras passadas com o Evangelho de Jesus Cristo, por favor, vamos fazer parte desse grupo que não tem negócio de propaganda e coisa não. Vamos voltar aqui. O Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o Pai dele não faz leilão não. Vai no coração da pessoa e aperta lá até que ele venha, até que ele ouça a verdade. E às vezes ele vem e acha duro, acha difícil, mas Deus continua lá. Mas é a verdade, você tem que chegar. Quantos estão aqui agora que passaram por isso e estão firmados neste caminho do alto? É uma responsabilidade mesmo. Pode pensar desse jeito, falar dessa maneira. E é uma responsabilidade grande. Então não vai falando de qualquer jeito não. Essa é a coisa. Está claro ou não está? Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim, aquela de João, aquela de Jesus. Jesus disse que jamais nascera um homem até aquele tempo que fosse tão grande quanto João Batista. Agora vamos ver que característica que ele chegou. E o profeta disse: não houve. Lá no tempo de Jesus, ele se referiu, esse aí é o maior dos nascidos de mulher, é o maior. Então ele é maior do que Jesus? Não, mas Jesus não nasceu de mulher. Ué, não é filho de Maria? Não, não é. Senão ele não podia falar assim, que João era o maior. Se ele fosse nascido mesmo de Maria, então seria ele. Ele teria que dizer. Aí não é, nunca chamou de mãe. Viu essa de João? Ele falou que João é o maior dos nascidos de mulher. Então agora, quem crê que Maria é a mãe dele, então Jesus é menor que João. Não, não é. É o criador de João. Você crê nisso? Jesus aprovou a sua mensagem. Ele diz: fostes ouvir um vento que agita as canas, simplesmente se curva a tudo. Se curva a tudo. Qualquer leilão que se faz, se curva a tudo. Esse é o homem. Porque não tem na mensagem desse jeito. E aqui agora, hein? Fostes ouvir um vento que agita as canas. Isso é agitação de canas assim, chamando para esses desafios ao pobre do pecador, que cai nesse tipo de coisa pensando que se batizou em nome de Jesus, pronto, não precisa mais nada, pode até continuar do mesmo jeito que vivia, simplesmente se curva a tudo. João não, ele disse: então fostes ver um homem finamente trajado. Diálogo de Jesus a respeito de João, vamos aceitar. Ele disse: eu vos digo que os que se trajam finamente. Aqui Jesus defendeu o jeitão do João lá, né? Você quer saber os que trajam finamente, aí fica todo com essa etiqueta assim, sem falha. Você sabe de onde vem? Ele diz: os que trajam finamente são de palácios de reis. Então João estava lá no fim do mundo, né? Mas ele disse: o que fostes ver então um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta. Jesus que disse: porque este é aquele de quem foi profetizado ou predito que ele prepararia diante de ti, do Senhor Jesus, de ti, o teu caminho. O homem mais esquisito que estava lá para fazer isso. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. Dessa maneira. Que tinha João que atraía a atenção? Vamos concluir já? Que tinha João que atraía a atenção?
Alguns iam ver um homem selvagem, balançando as mãos, seminu, uma roupa que mostrava partes do corpo, sei lá, do braço, da perna, sei lá o quê, seminu, tá? Expressão do profeta. Eu não falaria isso de João nunca, mas ele falou, seminu. O mundo não podia ver ele como um de Deus. João, que atenção tinha, alguns iam ver um homem selvagem balançando as mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. As partes que foi vista de João estava peluda. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico, provavelmente seus braços, mãos, tudo assim, porque ele era um tipo perfeito de Elias. E Elias era um homem peludo, lá dos dias de Acabe. E foram vê-lo, alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Quer dizer, rústico, esquisito, não dá para chegar muito perto, certamente algum um odor desagradável, uma coisa mais ou menos assim, dias direto lá pregando, a mesma roupa, mesmo jeito, cabelo, barba, penteava aquilo, esse era o tipo, era. Outros foram ver para discordar dele, outros foram ver para encontrar o que de bom podia extrair. Eu quero pregar e evangelizar essa classe. O que você tem de bom que você tem para nós conservar, e o que temos de bom para você juntar com o que você tem. Você crê nisso? Amém. Então você observou? Ele disse, aí está. Outros foram para ver ele desse tipo. Se ele estivesse aqui hoje, o irmão Branham disse, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa, eles fariam a mesma coisa. Vamos agora, se sua mensagem foi tão surpreendente de então, que sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. Não prega nada de arrependimento, não mostra a necessidade que tem o pecador de se arrepender. João Batista não fez isso, Jesus não fez isso, os apóstolos não fez isso. Ele ensinou o arrependimento primeiro. O Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo falou a mesma coisa, arrependei primeiro. João Batista chegou e disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você que já se batizou, onde é que está o fruto do arrependimento? Muitos deles não sabem nem o que é isso. Já está batizado, já está tomando a ceia, já está falando, que isso? Ficou barato demais, barateou demais. Excesso da produção, seja do que for, baixa o preço, baixa o valor, nunca valendo quase nada. Quantas vezes o lavrador joga fora, porque está barato o preço, não compensa nem carregar até na cidade, está fazendo isso com a mensagem. Por quê? Por quê? Não enxerga que está errado, meu Deus. Barateando assim. Agora você fique sabendo, existe esse tipo de ministério na mensagem por aí afora, barateando o preço a ser pago, que ele já pagou o preço total, mas exige uma mudança, uma renúncia, um arrependimento. Tem preço a ser pago, vamos pagar. Aqui está, a primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos.
E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo. Por isso que, se é que vem tanta gente, é porque está cego. O entendimento ficou cego e está entrando dentro da igreja, mas ele não está nem sabendo que está fazendo parte apenas de uma igreja, de um sistema. Aqui está: o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo. Então tem que começar com o arrependimento, que é para abrir. O que faz abrir os olhos que Jesus mandou para a era de Laodiceia? Não foi o colírio? Conselho que de mim compres, não é de graça assim não, não é na promoção não, compra, paga o preço desse colírio, viu? Ah, mas por que não é de graça? Porque ele não deu de graça assim, ele já tinha pago um preço, agora ele quer uma vida mudada. Eu tenho o colírio, porque paguei o preço, mas o preço é você adquirir. Compra de mim colírio para ungir os teus olhos, para que veja, vestidura branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Você crê nisso? E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro de igreja. O membro de igreja sente que não tem nada de que se arrepender, pois está aí a pregação, para vir sem arrependimento, sem mudança. Irmão Brana falou isso aqui, vamos ver que ano, né? Está na hora H, né? Que chegou em tempo essa mensagem. Que ano veio isso? 1959. 1959. E agora? Nós estamos tomando conhecimento. Temos desculpa? Podemos nos desculpar? Não. O membro de igreja sente que não tem nada de que se arrepender. E quando essa pessoa, o povo, chega a esse ponto de achar que não tem nada de que se arrepender, o pecador apresenta dificuldades. Não, isso não é nada, fica para depois. Não tem que te arrepender. Só de você vir e batizar, você já fez. Foi assim que o João ensinou? Foi assim que Jesus ensinou? Você está numa condição mais grave. Embora sendo um membro da igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador da rua. Isso é o irmão Brana que está dizendo para todos nós, da mensagem que facilita a coisa. Ele está dizendo aqui, pois a Escritura disse no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse assim: ela estava nua, desgraçada, miserável, cega e não sabia. Quero concluir com essas palavras aqui. Se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível demais, não é? A gente olha e fica com dó. Agora desenvolveu algumas técnicas, fica com a varinha, ensinado, eles vai, bate no meio fio aqui e vai. Mas de todas as formas a gente fica assim, meu Deus, que dó, seria horrível. Se ele fosse pobre, seria horrível, tudo isso seria horrível, nu, horrível mesmo. Tudo isso é horrível, mas agora o pior é aqui, não sabendo. Essa é a parte lastimável, não saber que está nu, ou que está cego, ou que está no caminho errado. Isso não saber que é pior, é o pior. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento, e dizer isso a alguém o deixa inquieto. A perseguição, está maltratando, está me corrigindo, esse é contra mim, ele está com medo, o profeta falou que é por causa disso aqui, Eles correm do arrependimento, esconde o caminho do arrependimento, enfia a pessoa lá de qualquer maneira. Não, desconfia. É um provérbio que dizem aí, diz que dependendo do tamanho da esmola, o santo desconfia. Fica com isso. O tamanho da esmola que está dando, você devia desconfiar. Será que ele está dando o que é dele mesmo? Ele está dando, é o que é dele, né? Nessa aí, porque não é Jesus, não é os apóstolos.
Então vamos dar para qualquer um, não foi nós que pagou o preço mesmo. Que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, é o que diz a Escritura. Então estamos entre estes, crendo que Ele teve misericórdia e nos deu essa mensagem para nos preparar. Crê em sua cabeça. Deus é eterno. Somos gratos por estes ensinos do mensageiro desta era. No nome de Jesus Cristo, dá-nos graça para continuarmos usando este colírio que o Senhor nos deu através de seu mensageiro. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Vamos ao encerramento e mais este hino. Cristalino, anjo
Graças a Deus, vamos nos pôr de pé. Hoje